Fala Dev, beleza? Eu sou o Otávio, instrutor digital aqui da Faculdade V2 e no vídeo de hoje eu vou ensinar você aí como montar um aplicativo que gera QR Codes. Então, QR Codes basicamente é um código de barras que é estruturado de uma maneira um pouco diferente. Então, como vocês vão ver aqui, existe uma estrutura padrão ali para o nosso QR Code. Então, basicamente, a gente vai ter aqui três quadrados maiores, com um preenchimento com um quadrado preto, que basicamente é onde vai estar determinado a posição. Então, quando a câmera lá do celular for ler, ele vai tomar como padrão essas posições. Aí depois, na área verde, a gente tem uma informação da versão. Aqui na área vermelha, a gente tem um formato da informação. Na área cinza, a gente tem a data, ou seja, qual que é a informação que está dentro do nosso QR Code. A gente tem depois uma padronização de alinhamento, que é esse quadrado, que fica um pouco mais ao meio. A gente tem a padronização de tempo, que são esses quadradinhos. Então você pode ver, aqui tem um transparente, um preto, um transparente, um preto. Então isso aqui ele vai também gerar para a gente essa padronização. A padronização ela é feita para que nosso celular ou qualquer scanner de QR Code consiga fazer a nossa busca. E a gente tem a zona neutra, onde basicamente a gente tem um espaço que a gente precisa dar para esse nosso QR Code, para que quando a câmera for ler, ela tenha mais facilidade na leitura. Então você tem que deixar um espacinho um pouco em branco. Então, para esse vídeo, a gente vai estar usando aqui a biblioteca que chama qrcode.js, uma biblioteca muito boa para gerar QR Codes, onde basicamente a gente vai criar uma div, onde a gente vai resgatar o nosso ID, e resgatando esse nosso ID, que basicamente vai ser o nome do nosso site, que a gente vai usar aqui nesse caso, ele vai gerar uma estrutura de um QR Code. A gente tem aqui um QR Code clear, que vai limpar toda vez que a gente for chamar novamente essa função, e o QR Code make vai basicamente fazer a estruturação do nosso QR Code. Então, sem mais delongas, vamos lá para o Visual Studio Code. A gente já pode começar aqui. Então, vamos criar aqui um index.html. Feito isso, eu vou criar uma estrutura padrão de HTML. Eu vou linkar, então, essa nossa biblioteca. Então, eu vou trazer para cá. Você pode pegar esses dois scripts lá na documentação do qrcode.js e importar para cá. Então, basicamente, a gente tem um script aqui do jQuery e um script da própria biblioteca do QR Code. Então, vamos mudar aqui esse nosso título para gerador de QR Code. Então, gerador de QR Code. Beleza? E a gente vai trazer aqui uma estrutura que a gente já tem montada. Então, eu vou trazer a seguinte estrutura. Então, eu tenho linkado aqui uma tag index e aqui em cima eu vou ter linkado também uma tag style, que eu esqueci de linkar. Então, linkei aqui nossa tag style e dentro do nosso body a gente vai ter basicamente uma div que vai ser a do gerador do QR Code, onde eu vou ter um input de texto, eu vou ter um input de number, esse number ele vai definir o tamanho do nosso QR Code, ele vai ter um valor padrão de 128, no caso seria 128 pixels, mas você pode aumentar isso até 2000, por exemplo, sem problema algum. Notem que quando a gente vai criar o QR Code, é dito que o mínimo de tamanho que a gente pode ter é 51 pixels, onde basicamente a gente tem uma estrutura ali mínima, onde a gente pode ler esse nosso QR Code. Bom, falando aqui um pouco da história, então o QR Code ele foi criado há 25 anos atrás, mais ou menos, mas ele é utilizado no caso, mas agora, nessa época que a gente está, 2020 aqui.
Então, ele foi criado por uma empresa japonesa, que é uma filial da Toyota, chama Denso Wave, e esse QR Code, que é na verdade um código de barras, ele é uma estrutura diferente que foi criada para tabelar algumas peças lá. E hoje em dia a gente tem o uso dele mundo afora aí para fazer download de links, para entrar em sites, cardápios de restaurantes, hotéis. Então tem um uso aí muito recorrente na nossa vida atualmente. Bom, então voltando aqui. Basicamente, a gente vai ter um botão aqui que vai gerar o nosso QR Code e ele vai fazer a chamada do nosso script. Mas vamos aqui antes criar esse nosso estilo. Então já vamos determinar aqui o estilo para a gente depois já ter o tempo para a gente criar nosso script. Então, basicamente, eu não vou fazer passo a passo isso aqui. Então, basicamente, a gente tem o QR Code Generator, que é a nossa div py, ou seja, a maior div que a gente tem. Ela vai ter uma largura de 1000 pixels. Logo em seguida, a gente vai ter o tamanho dela, então vai ser um border box. E aqui, o QR Code. Então ele vai ter determinado como valor mínimo de 128 pixels, que foi o que a gente salvou lá. Mas a gente pode mudar isso conforme a gente for estruturando na nossa aplicação. A gente tem um input, onde eu dei um pequeno estilo aqui, com bulk shadow para trazer uma impressão de 3D. Aqui eu tenho uma URL, então é lá do meu input da URL, que eu vou utilizar aqui nesse vídeo. E eu tenho aqui os tamanhos do meu input. Então, basicamente, para o nosso estilo é isso. Então, agora vamos ao que interessa. A gente vai criar aqui a tag index.js e a gente vai começar a estruturar. Então, pessoal, se está gostando do vídeo até agora, já deixei seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho e vamos lá. Então, para essa parte do index, a gente tem que basicamente estruturar a função que vai criar o nosso QR Code. Essa biblioteca ali do qrcode.js já faz a maioria do trabalho para a gente. Caso a gente não tivesse essa biblioteca, a gente teria que mexer um pouco ali com base 64, um pouco de conversor de textos em imagens, que seria um pouquinho complicado. Então, vamos começar aqui. Então, a gente vai criar um document. Então, document.querySelector. E vamos selecionar ali nosso gerador de QR Code. Então, a gente vai passar aqui um ponto generate -qr-code, que é basicamente a classe que a gente salvou lá, o nosso QR Code. A gente vai criar um evento de listagem de clique. Então, quando esse nosso botão for clicado, a gente vai chamar a função. Então, function. E para essa nossa função, a gente vai fazer o seguinte. A gente vai criar uma variável URL, vai ser igual ao document.querySelector. A gente vai pegar, dessa vez, o nosso input, que tem como classe o qr-url.value, e a gente vai determinar, .value. E a gente vai criar uma variável size, que vai ser o tamanho, vai ser igual ao document.querySelector. A gente vai pegar agora o qr-size.value, novamente. Feito isso, a gente vai fazer o seguinte. A gente vai dizer que document.querySelector do QR Code. Então, a gente está resgatando aqui a nossa divisão, que tem como ID o QR Code. A gente vai dizer que o inner HTML dele é vazio. Então, aqui a gente está basicamente zerando essa nossa divisão que vai conter o QR Code. Agora a gente vai criar uma variável QR Code, que vai ser igual new QR Code, onde a gente basicamente está utilizando a nossa biblioteca. Então vamos abrir aqui, vamos passar um document.querySelector.
A gente vai pegar o QR Code. Vamos passar aqui novamente a hashtag, lembrando que ele é um ID, então a gente tem que passar ali o hashtag. E a gente vai abrir isso aqui e vai criar o seguinte. Então a gente vai dizer que text vai ser a nossa URL. Então vamos passar aqui a URL que a gente criou. A gente vai criar, a gente vai criar um widget, que vai ser basicamente o nosso tamanho. Então a gente vai passar aqui um size, um height. Para essa nossa altura, a gente passa o mesmo tamanho do size. Lembrando que o QR Code ele é sempre uma estrutura quadrada. Então você tem que passar sempre o mesmo tamanho de um lado para o outro. Então vamos colocar aqui novamente size. Vamos criar um color dark. Isso aqui é um padrão ali da nossa biblioteca. A gente tem que passar o lado escuro. Então para esse nosso lado escuro, eu vou passar o preto, padrão. Mas você poderia, por exemplo, passar um roxo, que seria o purple. Você poderia passar um blue, que seria o azul. Isso aí depende do seu gosto. Você poderia também criar ali um input, onde esse input ele daria esse valor e o seu gerador de QR Code iria gerar a partir da cor que você quisesse. Mas eu vou manter o padrão branco e preto para essa nossa aplicação. A gente vai criar um color light. E para esse nosso color light, eu vou querer o branco. Então, vou passar o white. Vamos passar um correct level, ou seja, o nível de correção. A gente vai dizer que QR Code .correct level .h. Então, a gente está num nível de correção H, que seria high. Existem alguns tipos, que seria o high, o low e o medium. Quanto maior o seu nível de correção, mais fácil vai ser para a câmera ler o código. Porque se ele achar um erro em um lugar, ele vai tentar ler de outro lugar. É assim, basicamente, que o QR Code funciona. Ele tem a informação salva em vários lugares diferentes e a sua câmera vai tentar fazer a leitura disso. Então, feito isso, a gente vai dar um Ctrl Save aqui. A gente tem salvo, então, aqui. E vamos dar continuidade. Então, vou abrir aqui, Open with Live Server. Bom, então galera, vamos aqui gerar o nosso QR Code. Eu tenho aqui basicamente a página da faculdade, eu vou copiar a URL, vou trazer para cá, então deu o Ctrl V aqui. Vamos determinar um tamanho de 256, que ele vai fazer a leitura lá do nosso size. Como vocês lembram, salvei a variável size. E vamos gerar o nosso QR Code. Então, gerando nosso QR Code, a gente já tem ele aqui. Se você quiser dar uma pausa no vídeo, você consegue fazer a leitura dele. Eu vou dar um zoom aqui, pequeno zoom. Se você quiser, você pode fazer a leitura. Fazendo a leitura, provavelmente você vai ser redirecionado para a página da faculdade. Então, o que a gente poderia fazer também? A gente poderia aumentar esse tamanho, colocar, por exemplo, 512 aqui. A gente poderia colocar o logo da nossa faculdade aqui dentro e o usuário, mesmo assim, ele conseguiria ler a informação que está aqui dentro. Porque o nível de correção, como eu determinei lá no H, ele está como high. Então, a data, ou seja, os dados, eles estão salvos em vários locais do meu QR Code. Então, fica a dica aí para você, se você quiser fazer um Photoshop aí em cima desse seu QR Code, para a aplicação da sua empresa, para algum trabalho que você estiver fazendo, você pode utilizar aí esse QR Code. Bom, espero que tenham gostado, deixa aí seu like, se inscreve no link da descrição lá da Faculdade V2, tem diversos cursos lá que você vai aprender bastante, são totalmente gratuitos, e espero que tenham gostado, deixa o joinha aí, ativa o sininho de notificação, se inscreve lá na rede social, e é isso aí, até mais, Dev!